Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Fala Mestre e hoje nós vamos comentar a resolução SEDUC 98, que trata aí do crédito para celular, né, que os professores terão direito agora no ano de 2021, sobretudo em razão da pandemia. Essa resolução, ela é do dia 22 de novembro. Apesar de não ser uma coisa muito nova no Estado, essa questão de crédito para celular, outros segmentos administrativos já possuem. Então, existe uma resolução anterior, um decreto anterior, que é o 47.992, que é de 2003, ainda na gestão do Alckmin, em que alguns assessores têm direito aí a esse determinado crédito. No caso dessa resolução, era um valor estipulado, passado esse valor, a pessoa pagava. Já esse que teremos aí para os professores, não. Você vai ter um número determinado de gigas, passou isso daí, a sua internet será ou reduzida drasticamente ou, né, bloqueada. Então vamos aqui comentar um pouco essa resolução, porque tem alguns detalhes, viu? Vai haver aí uma pequena pulga atrás da orelha que vai aparecer talvez no final desse vídeo, uma centopeia atrás da orelha. Então vamos lá dar uma olhadinha nessa resolução rapidinho e eu vou pular algumas partes, né? Nós vamos pegar mais aquilo que interessa e estar discutindo aí mais o que nos interessa. Então, resolução SEDUC, número 98, dezembro de 2020. Então ela trata aí, né, de utilizar o serviço móvel celular pelos servidores da Secretaria de Educação. Lembrando que a outra lei de 2003 não contemplava esses servidores da educação. Então, uma coisa interessante é, ela vai pegar, então, os que são contratados pela lei 1093, que é o pessoal categoria O, então os temporários terão direito, o pessoal F, escola integral, todos terão direito a esse recurso aí da Secretaria. O artigo número 2 já começa a especificar, né, os critérios aí que nós vamos ter. Então, os servidores que atenderem aos termos da resolução, né, que serão os contratados, né, e os efetivos, o F, receberão um chip, né, do smartphone com as seguintes funcionalidades: pacote mensal de dados de internet com franquia mínima de 5 GB mensais. Vejam bem, não é muito. Se você pensar um mês, 5 GB não é muito, porque o professor, ele às vezes ele tem que preparar a aula, ele vai assistir vídeo, ele pode ter que editar vídeo. Então não é uma internet que você vai rotear para o seu computador, por exemplo. Ela será usada mais para o serviço mesmo da Secretaria Digital, para você pegar o Google Classroom. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão esses 5 GB eles vão embora rapidinho. Se você for assistindo vídeos no YouTube para fazer pesquisas, ou vídeos que os alunos mandam, a sua franquia pode ir embora em uma semana, desses 5 gigas. Então tem que ter um pouco de cuidado. É sempre bom ter aqueles hábitos, né? Você colocando esse chip, você sabe que você vai ter que sempre estar desligando, né? Não deixar ele sempre ligado. Só quando você for usar de fato, que aí você não gasta muito a sua franquia. Mínimo de 200 minutos de ligação para telefones de qualquer operadora de telefonia mensais. Mínimo de 200 mensagens de texto, SMS, né? E utilização ilimitada do aplicativo WhatsApp. Aqui é uma coisa legal, né? Você vai ter o WhatsApp ilimitado, que é para o contato aí com os alunos, é muito importante, né? Para quem faz aqueles grupos de WhatsApp com os alunos, realmente é algo significativo, né? É um ganho aí que a Secretaria teve uma boa ideia em fazer isso daí. Continuando. Artigo 3. Os servidores que atenderem aos termos dessa resolução deverão assinar termo de responsabilização a ser disponibilizado na plataforma Secretaria Digital Escolar, na sede. Ainda não tem nada lá, né? Esse termo aí de responsabilização. Tem que ter cuidado aí, o que haverá nesse termo de responsabilização. Eu já falei que há uma pulguinha aí atrás da orelha que vai se tornar uma centopeia. Lá no final do vídeo, vocês vão acompanhando. Realizar atividades previstas no artigo 4º dessa resolução e possuir equipamento tecnológico tipo smartphone em condições de uso. Aí normal, né? Se você vai precisar, você quer um chip, você tem que ter onde colocar o chip. Aí vem o artigo 4º, que é onde nós temos
o que o professor vai ter que fazer, né, com esse material. Então, pulando aqui os docentes com aulas e classes atribuídas. Entrar em contato com alunos faltantes, entrar em contato com responsáveis para comunicar a ausência dos alunos e utilizar plataformas digitais de aprendizagem definidas pela SEDUC. Normalmente vai ser o Google Classroom e algumas outras plataformas, né, que eles permitem. E é importante também notar que o professor fez lá uma aula no Meet, os alunos não apareceram, você já vai ter que entrar em contato com os alunos. Vai aumentar aí um pouco o trabalho do professor de entrar em contato. Porque às vezes o aluno ele assiste a uma aula de educação física e depois ele não assiste a aula de matemática. Então, você vai ter que ter cuidado com isso daí. Os docentes do projeto de pasta, mesma coisa, tá bom? Eu deixei aqui, né, selecionado, mas não há mudança. Então, descendo aqui um pouquinho. Bom, aí vem alguns parágrafos, né? Caberá à SEDUC monitorar o cumprimento das condicionalidades acima. As condições é o quê? Você entrar em contato com os pais de alunos, entrar em contato com os alunos, né? E usar a sede. Como nós sabemos, o diário será digital esse ano, então realmente nós vamos usar bastante, né, esse tipo de plataforma digital. Os servidores que não cumprirem o disposto nos incisos desse artigo, observadas as respectivas atividades, terão o serviço móvel suspenso no mês subsequente. Aí haverá um monitoramento para saber se você está entrando em contato com alunos ou não. Então, o professor ele já tem que ter as planilhas, né? Então, se você entrou em contato, você ligou, você conseguiu falar com o pai, você vai ter que anotar numa planilha para deixar tudo, né, certinho. Caso contrário, podem falar que você não ligou e às vezes você até ligou. Caso de recorrência no descumprimento, né, você vai ficar sem o serviço. Você vai perder aí esses 5 gigas. Artigo 5º. As atividades previstas no artigo 4 deverão ser periodicamente registradas. Estava comentando agora, a gente vai ter que ter uma planilha para ficar sempre registrando. Os coordenadores também vão cobrar isso daí dos professores que aderirem, né, a esse tipo de pacote. E registro e acompanhamento, né, deverão ser feitos também. Aí vamos descendo, é o artigo 7º aqui, é o último artigo dessa resolução 98. E aqui vai entrar aí a pulga atrás da orelha. A utilização dos serviços móveis de telefonia e pacote de dados para busca ativa de alunos, já está deixando claro que o professor vai trabalhar na busca ativa. Além dos requisitos estabelecidos nessa resolução, se subordina ao cumprimento das condições estabelecidas no artigo 5º do decreto número 47.992, de 1º de agosto de 2003. Esse é o decreto que eu comentei lá no início do vídeo, em que abre esse precedente do Estado fornecer, né, essa serviço de telefonia móvel. Mas o que há nesse decreto que estaremos subordinados? Pois bem, esse artigo 5º do decreto, depois vocês podem pesquisar, vocês vão ler o seguinte, artigo 5º desse decreto 47.992. Os serviços a que se refere esse decreto deverão ser empregados no estrito interesse do serviço público, cabendo aos respectivos usuários evitar a utilização desnecessária ou prolongada, recebimento de chamadas a cobrar. Utilizar a alternativa de menor custo disponível quando for realizar as chamadas. E aí tudo bem, né? 3. Ressarcir as despesas com chamadas realizadas em desacordo com a regulamentação vigente. Então, se fizer alguma chamada que não caracterizou ali pai de aluno nem nada, você pode ter que ressarcir. E o 4º, agora sim, veio aquela pulga atrás da orelha, virou a centopeia. Ressarcir os prejuízos decorrentes de perda, furto ou danos aos equipamentos, devido à má utilização ou conservação. Então aqui já entrou um probleminha. Porque, por exemplo, se alguém, né, furtar o meu celular, eu vou ter que ressarcir o chip que me foi fornecido? Porque assim, eu não tenho culpa do furto.
Porque quando você pensa, às vezes a pessoa pega o chip, ela vai quebrar o chip para colocar e estraga, né? Tudo bem, né? Mas é uma situação complicada você colocar aí o furto, né, como uma forma de você ressarcir, né, o público. Porque não vai ser culpa do professor se alguém roubar o celular dele. Né? Ou às vezes até essa questão de má conservação, de mau uso, mas o que isso quer dizer? Meu celular pode ser ruim, ele pode dar um problema lá, ou dar uma pane na bateria e estragar o chip. Né? Então tem que ter um pouco de cuidado. Então, esse artigo 5º nós temos que ter aquela centopeia agora atrás da orelha, sobretudo quando formos assinar os termos, né? Que aparecerão lá para o professor que tiver interesse, né, em usar esse serviço. Não é uma má ideia, o professor precisa mesmo, às vezes a gente tá em um outro horário, toda hora você ligar o computador, né, para quem tem o celular também, toda hora usar, né, a sua franquia para ficar fazendo coisa da escola. Foi uma situação chata em 2020, estão tentando solucionar, mas tem que ter cuidado, porque esse decreto de 2003 era para pessoas como assessores de governador, né, pessoas que têm um padrão salarial bem mais elevado, que estão em uma outra situação aí, em um outro tipo de comunidade. Então, eu acredito que esse artigo 7º aqui, nós vamos ter que conversar um pouco mais sobre ele oportunamente, tá bom? Então, fica um abraço. Então, sempre tiver alguma coisinha aí sobre resoluções da SEDUC, nós tentaremos aí mandar um vídeo e fazer uma discussão também. Tchau, tchau.